Bom, meus amigos, nós estamos recebendo com muita alegria aqui o nosso irmão Arthur Felipe de Azevedo Ferreira, que em 1997 prestou um grande serviço, 97, né, Arthur? A divulgação do Espiritismo Bem Entendido, que foi o livro Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, que foi publicado pela editora M de Capivari. Tive a oportunidade até de comentar sobre o trabalho dele num dos programas que eu fiz da nossa querida irmã Marta Batista, e na época foi um alvoroço. Até me ameaçaram de processo, foi horrível. Mas ficamos ali ígidos, não tínhamos nada a temer, íamos até as barras dos tribunais se fosse preciso. Por falta de advogado não ia ser, né? Porque, meus irmãos, o que acontece ali? Arthur não quer polêmica no sentido da crítica destrutiva. O que Arthur quer é aquela polêmica que o Kardec considerava útil. Está lá na Revista Espírita de novembro de 1858, se não me falha a memória. Polêmica espírita. Há polêmica e polêmica, diz Kardec. E aquela da qual jamais recuaremos é a da discussão séria dos princípios que professamos. Esta é a que consideramos uma polêmica útil. Então nós temos que resgatar o verdadeiro sentido do que seria polêmica para o movimento espírita dentro até da própria concepção de Kardec. É o que o Arthur faz. Arthur simplesmente aplica a criteriologia desenvolvida e utilizada por Kardec na codificação do Espiritismo às obras, infelizmente, muito populares desse espírito, e infelizmente, porque vamos ver aqui as exposições, dentro da criteriologia kardeciana, se é possível chamar isso de espiritismo, porque aí é que está a questão. Nós seguimos aquela linha de orientação do professor Herculano Pires. Se estas doutrinas, estes autores espirituais ou encarnados, nada falassem a respeito de espiritismo, que estavam trazendo complemento ao espiritismo, ou não apresentassem esses conteúdos a título de espiritismo, nós nada teríamos que falar a respeito. Nada. Como não falamos de resto sobre outras doutrinas, que se situam nos seus devidos lugares, nas suas devidas conceituações. Cada coisa é uma coisa. E todos têm o direito de ser o que quiser. Agora, a partir do momento que uma concepção, que uma construção, que um trabalho é apresentado a título de espiritismo de forma questionável, evidentemente questionável, aí nós temos o dever de esclarecer a situação. Porque doutrina espírita não é alguma coisa inconsistente, melíflua e sem critérios que a justifiquem, que a conceituem. Nós temos isso na obra de Kardec. Então é uma questão de aplicação. É isso, então, que motiva esse tipo de atuação, como a do Arthur foi na publicação desse livro. E tantos outros que também militam nessa área, mas eu ressalto o trabalho do Arthur, porque foi feito dentro da norma espírita, inclusive de educação, de urbanidade, de comportamento, né? Há pessoas que, a título de fazerem críticas, perdem as estribeiras, como se diz. Isso não é uma atitude espírita. Agora, a discussão séria, como diz Kardec, dos princípios que professamos, isso será sempre útil ao espiritismo, e é o que vamos ver nesse trabalho do Arthur. Quem ainda não leu o livro, por favor, não deixe de ler. Basta acessar lá o candeia.com, que é um site que vende de tudo, até livro espírita, né? E vocês poderão digitar o nome do Arthur, e aí aparece o livro dele, vocês fazem o pedido e entregam em casa. Assim também com as nossas obras e com tantas outras, e espíritas e espiritualistas também. De qualquer maneira, é importante para poder comprar, porque às vezes a gente não encontra nas casas por razões óbvias, né? Não só por problemas de distribuição das editoras, que são muito poucas as que realmente têm um trabalho bom nesse sentido, e por razões ideológicas também, né? Questões igrejeiras, política do movimento, é isso aí, acontece. Então eu quero pedir a Jesus que abençoe o nosso Arthur, quero agradecer a presença dele, né? Agradecer o fato dele ter aceitado o convite para ser nosso diretor, é nosso segundo secretário. Desde que o trabalho dele apareceu, nós já estávamos na AD, eu falei para o Américo, olha, a gente tem que dar um jeito de chamar esse rapaz para perto de nós, porque a linha de conduta é a mesma.
Nós queremos o espiritismo sério, com Kardec, sem medo de enfrentar as dificuldades que aparecem. Porque, repito, se eles não se apresentassem a título de espiritismo, nós nada teríamos que nos ocupar com eles, em nada nos ocuparíamos, como de resto fazemos com demais obras. Agora, como se apresentam a título de espiritismo e mais do que isso, de superação de Kardec, aí é nosso dever moral, como espíritas devotados que julgamos ser, agir. Né? E esse é o nosso papel, essa é a nossa tarefa. Não é a tarefa, é apenas mais uma tarefa, que é importante ser cumprida também. Bom, meus amigos, eu peço então a todos agora que elevem seus pensamentos a Deus. Como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, a adoração é elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele que nos envie os seus mensageiros, os bons espíritos, para que possamos ter uma reunião de paz, de esclarecimento, de crescimento espiritual, consoante os critérios, os objetivos da nossa sagrada doutrina, revivescência do Evangelho magnífico do Cristo de Deus. Que a Tua paz, Mestre, nos envolva e permaneça conosco todos os dias de nossas vidas, é o nosso pedido renovado de sempre. Que assim seja. A palavra então, nosso querido irmão Arthur Felipe. Bem, queridos irmãos, um bom dia a todos, vocês que estão aqui presentes e também ao pessoal que está do outro lado lá na internet, no Paltalk, agradecendo as palavras do nosso amigo Sérgio Aleixo. E realmente é um tema bastante controverso por si só, mas obviamente não foi a nossa intenção ficar tão somente na controvérsia, tão somente na polêmica, mas sim na busca incessante pela verdade. Os espíritos superiores nos instruem que a nossa maior preocupação deva ser a procura pela verdade, assim como Jesus mesmo nos aconselhou para que buscássemos a verdade, porque ela nos libertaria e certamente nos liberta. E esse nosso trabalho realmente, desde o início, acabou provocando muita estranheza por boa parte dos nossos confrades, dos nossos amigos do movimento espírita. E nós explicamos por que isso acontece. Porque por milênios, por séculos, nós estivemos aí submetidos às próprias mensagens, às próprias comunicações dos espíritos, que são tão antigas quanto o próprio homem na face da terra. E por uma questão mesmo de desconhecimento, de total ignorância, àquela época, e até recentemente, antes da própria doutrina espírita vir a lume, nós estávamos condicionados a vermos os espíritos como deuses ou semideuses. Figuras inquestionáveis, figuras acima do bem e do mal. Enfim, estávamos, quando em contato com eles, condicionados a achar que a verdade estava ali e que não poderíamos contestá-los de maneira alguma. E, infelizmente, ainda submetidos a esse atavismo ancestral, há muitos de nós que ainda continuamos com essa mentalidade, de que tudo que venha do mundo espiritual deva ser aceito sem a menor crítica, sem a menor contestação, como se ali estivesse a verdade cristalina. No entanto, o Espiritismo não nos ensina assim, muito pelo contrário. E foi a partir daí, desta observação, e obviamente que ancorado, sustentado por pensadores como o nosso Herculano Pires, patrono da nossa AD-RJ, é que nós vimos e percebendo que havia uma multiplicidade de obras, de livros, que nós encontrávamos na prateleira sob o título de espírita, sem ter um comprometimento com a doutrina e com os propósitos da mesma. E percebendo isso e tomando contato com essa literatura, e também tomando contato com os inúmeros alertas da espiritualidade na codificação espírita e também na revista espírita, nós notamos que havia algo de errado.
E fomos pesquisar